Bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa saudação é de acordo do período do dia que tu se encontras. Eu sou Manuel Capoco, fundador e apresentador deste canal, Constituição de Angola. O nosso canal tem como objetivo principal a partilha de conhecimento jurídico, informar aos nossos cidadãos, aos nossos companheiros, o que é que a lei lhes permite fazer em certas circunstâncias, o que é que a lei não permite fazer. Nosso objetivo é aumentar a cultura jurídica dos angolanos. E hoje estamos aqui para falar de um tema extremamente pertinente e extenso. Estamos aqui para falar da responsabilidade civil. Vamos definir propriamente o que é a responsabilidade civil. Vamos ver as formas e tipos de reparação de danos. Vamos ver as principais de reparação de um dano. Falaremos dos danos não patrimoniais e, claro, dos danos patrimoniais. Então, para não sermos muito longo, muito extenso, porque o tema de hoje realmente promete, vamos ter que usar mesmo muito tempo. Então, vamos procurar abreviar e simplificar, resumir o máximo possível o nosso tema. Responsabilidade civil. Mas o que é então a responsabilidade civil? Responsabilidade civil consiste na necessidade imposta pela lei a quem causar prejuízo a outrem de colocar o ofendido na situação em que estaria sem a lesão. Visa tornar indemne, sem dano, o lesado. Visa colocar a vítima na situação em que estaria se a ocorrência do facto danoso, sem a ocorrência do facto danoso. Nós vamos encontrar o respaldo legal da responsabilidade civil nos termos do artigo 483. E como vimos, responsabilidade civil, nosso dia a dia, de forma dolosa ou por mera culpa, muitas das vezes nós cometemos atos que acabam danificando, acabam lesando aquilo que são os patrimônios de outrem. Então, esses danos não podem ficar assim impunes, devem ser responsabilizados, deve ter alguém que assuma os danos, porque aquelas pessoas que foram prejudicadas, aquelas pessoas que perderam um determinado bem, não pode ficar, temos que encontrar quem são as pessoas responsáveis pelos danos, de maneira que essas pessoas consigam reaver aquilo que são os seus bens. Esse é o objetivo da responsabilidade civil ou da responsabilização civil, nos termos do artigo 483. Podemos aqui citar o primeiro ponto deste mesmo artigo, que diz: aquele com dolo ou mera culpa violar ilicitamente o direito de outro ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios, fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação. Então, aquele com dolo, vamos aqui explicar essa parte com dolo ou mera culpa. Quando estamos a falar em dolo, estamos a falar na intenção que o indivíduo tem em realizar um determinado ato. Ele tem a intenção, ele realiza algo, mas intencionalmente, consciente daquilo que está a fazer. Imaginemos que somos vizinhos e tem alguém com uma casa bonitinha, muitas lâmpadas no quintal, e alguém se incomoda com isso, acha que o vizinho está a se achar, muita luz, muita lâmpada, a casa bem bonita, então decide, na calada da noite, vir partir as lâmpadas. Lá para as 21, 22 horas, ele vem com um pau, parte aquelas lâmpadas e é apanhado a realizar essa prática. Aí houve dolo, houve intenção do mesmo indivíduo em realizar essa prática. Aquilo é com dolo. Aí ele terá que pagar, terá que ser responsabilizado pelos danos que causou ao outro. Mas poderá ser também, não há intenção, mas houve mera culpa. Imaginemos que nós estamos a jogar bola. Estamos a jogar, um grupo de pessoas a jogarem bola na rua. Eles a jogarem bola, então de repente alguém chuta a bola, arma-se em Mendonça, então faz um remate e esse remate vai partir a lâmpada da vizinha. Não houve intenção, não houve dolo, mas houve
culpa, houve mera culpa. Então essa pessoa também terá de ser responsabilizado pelos danos que causou na vizinha. Esse é o objetivo da responsabilização civil, porque ninguém, a pessoa, o titular de um determinado bem, não poderá ficar sem o seu bem só porque alguém decidiu danificar esse bem, ou porque a conduta de um determinado acabou por danificar aquele bem. Então aqui surge a responsabilidade civil, que é um dever imposto pela lei, que aquele que destruir com mera culpa ou com dolo, criar dano na esfera jurídica de outra, essa pessoa deve ressarcir os danos, esperar ou deve corrigir aquele dano de maneira que essa pessoa não seja prejudicada. E dessa maneira, nós vamos encontrar as formas de reparação e tipos de dano, né? Nós, no que tange as formas de reparação e tipos de dano, vamos encontrar a responsabilidade civil. Como nós já vimos, a responsabilidade civil tem o propósito de reparar dano, reconstituir a situação em que o lesado estaria se os prejuízos não tivessem ocorrido. O objetivo da responsabilidade civil é reparar um dano, colocar aquele indivíduo na posição em que estaria se mesmo um ato, se a mesma prática não tivesse acontecido. Então nós aqui, para essa reparação, nós vamos encontrar duas vias principais. Pode fazer-se em duas vias principais. Quais são essas duas vias principais? Nós vamos encontrar a primeira via, que é a reintegração in natura, que nós podemos também dizer, em outras palavras, a reconstituição ou a restauração natural, ou ainda a reintegração específica. Esta é a primeira via. A segunda via, nós vamos encontrar a reintegração por mero equivalente, ou a restituição ou a execução por equivalente, ou aquilo que simplesmente nós chamamos de indemnização. Então, quando nós estamos a falar da reparação natural, nós estamos a falar propriamente daquilo que é o objetivo da responsabilidade civil, que é colocar o indivíduo na situação em que estaria se o mesmo facto não tivesse se verificado, né? Quero com isso dizer, na reparação in natura, o indivíduo, né, o lesante, deve colocar o lesado na posição em que estaria sem o dano. E como deve fazer? Imaginemos que alguém que ia conduzindo uma viatura embate num quintal e este quintal acaba sendo destruído. O que é que essa pessoa deve fazer? Indemnizar aquele titular? Não. Deve, sim, partir do princípio da reintegração in natura. Essa pessoa deve ser responsabilizada ou deve restituir, deve colocar o mesmo indivíduo, deve reconstruir o quintal. Esse indivíduo deve reconstruir o quintal, chamar um pedreiro, fazer os cálculos de quantos blocos serão necessários, pagar o pedreiro, comprar os blocos, comprar o cimento, a água, a alimentação para o pedreiro e levantar essa mesma obra até chegar nas condições em que estava. Se o quintal estava rebocado, então essa pessoa deve também rebocar. Se estava pintada, também deve pintar. Colocar a casa, colocar o quintal de forma que estava ou de forma que estaria se a situação não se verificasse. Essa é a reparação in natura, né? É a reparação in natura ou simplesmente a reparação natural. Mas muitas as vezes isso não é possível. Tem certas situações que a reparação in natura não é possível. Então o que é que se faz? Normalmente partimos para o segundo ponto, que é a reparação por mero equivalente ou simplesmente por uma indemnização. Vai dar um valor para cobrir aquilo que deve ser os gastos da reparação dos danos que ele causou. E como que se processa? Imaginemos no exemplo que nós demos, um indivíduo acaba danificando um quintal, mas essa pessoa tem uma viagem marcada no final do dia. Quer dizer, não vai perder a viagem, porque causa outros danos, tem negócio, tem muitas coisas para fazer e vai acabar perdendo muito. Então o que é que essa pessoa poderá fazer? Essa pessoa poderá chamar o pedreiro,
poderá chamar o pedreiro, fazer o cálculo de tudo que se vai gastar, incluindo água, cimento, areia, tudo que se vai gastar para colocar a parede nas condições em que estaria sem o dano que se verificou. Então, ele vai, depois de fazer este somatório, esse cálculo, ele vai pegar neste valor e vai dar no titular do bem, de maneira que se faça esta reparação. Esta é a segunda via para fazer uma reparação de um dano, né? Para fazer uma reparação de um dano. Esta via da indemnização, né? Apesar de não ser a prioridade, mas é o que mais se verifica, é o que é o mais corrente. Muitas das vezes a reparação natural acaba sendo muito custoso, então tem que se encontrar um meio termo e partirmos para a reparação por equivalente ou por indemnização, né? Fazendo os cálculos daquilo que será gasto. Imaginemos que a pessoa que danificou esse bem não vive naquela área. Como é que ele vai acompanhar a obra? Como é que são tantos gastos que vai ser adicionado na locomoção, na deslocação desse mesmo indivíduo para complementar ou para reparar esses danos. Então, por esses motivos, é que a reparação por indemnização é mais corrente na nossa realidade angolana. Mas quando nós estamos a falar de reparação de danos, né, na reparação natural, nós vamos ver que quando estamos a praticar a reparação de dano, devemos fazer o quê? Deve ser entregue a coisa que é devida ao credor. Essa é a reparação in natura. Também vamos encontrar outro ponto, que deve ser realizada a obra a que ele tem direito. E por último, vamos encontrar reparar a coisa que foi danificada. Essa é a reparação in natura, né? São esses elementos que devem se verificar com prioridade. Mas esses elementos podem ser concretizados por intermédio de uma indemnização, de um valor que é dado. Sim, e aqui vamos ler um pouquinho. A indemnização, quando nós estamos a levar em consideração a segunda via, que é a via da indemnização, a indemnização deverá, em princípio, cobrir a totalidade dos danos patrimoniais ou materiais. Deverá, no cálculo da indemnização, levar-se em conta não só o dano emergente, o prejuízo imediato provocado pela conduta do lesante, como ainda o lucro cessante. Este é outro ponto que nós precisamos explicar de forma mais clara. Quando há um dano, muitas das vezes nós temos o prejuízo imediato. Mas dentro daquilo que são os prejuízos imediatos, ainda vamos encontrar os lucros cessantes. Imaginemos que você tem uma frota de táxi azul e branco, e de repente alguém bate na tua viatura, nesta mesma viatura que faz táxi. Ali vamos encontrar os prejuízos imediatos, que a pancada, o dano que causou no meio, né? O indivíduo terá que reparar esse dano, colocar a viatura nas condições em que estaria se o mesmo não se verificasse. Mas atenção, temos que levar em consideração que aquilo é um meio de trabalho. Então, no cálculo da indemnização, ao fazer o cálculo da indemnização, não vai se levar em conta só o trabalho que vai ser feito no meio, mas vai se levar em conta também o lucro cessante. Imagina quanto tempo a viatura vai ficar parada. Imaginemos que é um IAS que por dia entrega-se 25 mil kwanzas. 25 mil kwanzas, e para reparar esse dano que foi causado na viatura, a viatura tem de ficar 5 dias parado. Então o que é que tem que se fazer? Além de se levar em conta aquilo que se vai gastar para reparar o dano que causou no meio, tem que se levar em conta os dias que vai ficar parado, os dias que a viatura ficará parado, que são os famosos lucros cessantes. Tem que se calcular se 25 vezes 5 para ver quanto é que vai dar. E essa mesma pessoa deve pagar
este valor, além de reparar o meio. Esses são os lucros cessantes. Na nossa realidade, muitas das vezes nós levamos de forma amigável. Epá, repara só a minha viatura, não quero problema. Esquecemos os lucros cessantes, né? Levamos mais de forma amigável, queremos resolver o problema, só queremos ver a nossa viatura bem e fica e deixamos assim. E muitas das vezes, além de ser uma viatura tipo de táxi propriamente dito, nós podemos encontrar essas situações em viaturas próprias de trabalho, viaturas pessoais que a pessoa usa para ir trabalhar, não é isso? Para fins de pessoais. Mas imaginemos que essa mesma viatura, alguém bate na tua viatura. Ele terá a obrigação de pagar ou de reparar os danos da viatura. Mas atenção, você terá que ir trabalhar. E como é que você vai ir trabalhar? Se a viatura terá que ficar parada. Então, para isso, terás que gastar o dinheiro do transporte. Então, também ali, tem que se fazer os cálculos de quanto é que vai gastar o tempo que a viatura vai ficar parada. Para aquelas viaturas, e na outras realidades, sobretudo, em Angola dificilmente isso acontece, mas em outras realidades, para aquelas viaturas que têm seguro, a asseguradora, né, deste mesmo indivíduo que causou dano a outrem, a seguradora dele procura preservar esse lado, arranjando uma viatura que vai atribuir ao lesado, enquanto a viatura desse mesmo indivíduo estiver na oficina, aquele indivíduo usará a viatura da asseguradora. Deverá usar a viatura da seguradora. Porque se não se fazer isso, o indivíduo, além vai ter a sua viatura parada, mas em contrapartida terá que gastar dinheiro para deslocação, porque terá que ir trabalhar. É simplesmente a viatura que está parada, então não vai justificar a sua falta no serviço, porque a viatura está parada, tem que ir trabalhar, então vai ter que gastar dinheiro de táxi. E que isso não pode ser. Tem que ter alguém que assume essas responsabilidades. E essa pessoa quem é? É a pessoa que causou dano na esfera jurídica de outrem. Isso é responsabilidade civil, né? Isso é responsabilidade civil. Então, quem causar dano no patrimônio de outrem deve restituir, deve colocar aquele indivíduo na situação em que estaria se o dano não se verificasse. Isso no que concerne os danos patrimoniais. Mas além dos danos patrimoniais, nós também vamos encontrar outros tipos de dano, ou outro tipo de dano, que são os danos morais, né? Que nós vamos ler aqui. Os danos morais ou danos não patrimoniais refere-se à violação de direitos sem conteúdo patrimonial, que são direitos pessoais. E analisam-se, por exemplo, em sofrimento, dores físicas ou morais, perda de consideração social, inibições ou complexo de ordem psicológica, vexame, desgosto, etc. Os danos morais resultam da lesão de bens estranhos ou ao patrimônio do lesado. Quando nós estamos a falar dos danos morais, estamos a falar daquilo que tem a ver com a pessoa, não tem a ver com o patrimônio do indivíduo, mas aquilo que tem a ver com a pessoa, com a sua forma, a forma que a sociedade vê esse indivíduo. Pode ser também um dano físico, né? Por exemplo, um acidente, e esse acidente causou paralisia nessa mesma pessoa. Aquilo são danos morais. Vamos enquadrar nos danos morais, que podem reconstituir por físicas ou morais. São danos morais. Vamos na categoria dos danos morais e não dos danos patrimoniais. Mas muitas das vezes acontece que não houve simplesmente paralisia física ou o indivíduo não ficou simplesmente deficiente, mas esse indivíduo acaba por morrer. Ainda assim, a nossa legislação vê que há obrigação o certo é que neste dano não há um prejuízo da ordem patrimonial a reparar, pelo que não é inteiramente rigoroso falar-se em indemnização, pois os danos morais não têm preço. Os danos morais são algo que não tem preço. Imaginemos que alguém te faça
faça uma fofoca de ti, uma difamação da tua pessoa ou uma calúnia. E você, para exercer algumas atividades, depende da boa imagem que você tem perante aquela comunidade. Imaginemos que você seja um pastor e alguém vai espalhando na vizinhança ou na comunidade que você afinal costuma abusar das menores. Abusa das menores. Qual é a imagem que você vai ter perante a sociedade? Quem vai procurar ir numa igreja onde o pastor abusa das menores? Então você, a partir dali, imagem beliscada, e aquilo vai prejudicar aquilo que são as suas atividades, porque a tua atividade depende sobretudo da imagem que você tem ou da imagem que a sociedade tem perante a ti. Então, a partir desse momento, ali há danos pessoais. Mas esses danos pessoais, a nossa doutrina, esses danos pessoais são danos que não têm preço. Por exemplo, alguém que ficou deficiente, por mais dinheiro que lhe seja dado, não vai satisfazer, na verdade, a necessidade dessa pessoa. Não vai satisfazer, ele não voltará. Imaginemos que não voltará a ser aquela mesma pessoa, uma pessoa que fazia as coisas com maior facilidade. Vai encontrar limitações naquilo que são desempenho, das suas atividades. Então não há essa possibilidade. Esse não tem um caráter propriamente de uma indemnização, está mais num caráter de compensação, uma forma de compensar pelos danos que foi causado a esta mesma pessoa. Agora, a obrigação de indemnização por danos morais não tem que ter sentido de pagamento de um preço da dor ou do sangue, mas o de proporcionar uma compensação pelos danos sofridos, pois o dinheiro pode proporcionar a satisfação de certa necessidade, mesmo de ordem espiritual, embora de forma alguma se compense os danos irreparáveis. Os danos pessoais muitas vezes são irreparáveis. Por exemplo, tivemos um caso na nossa cidade de Luanda, onde um agente da autoridade, no desempenho das suas atividades, houve excesso e acabou alvejando uma zungueira que teve morte imediata. Imaginemos como é que esse indivíduo, como é que esse polícia vai pagar a vida desta pessoa? Por mais dinheiro que se dá, a família desta pessoa não será a mesma coisa. Os filhos ficaram sem a mãe. O marido ficou sem a esposa. Os irmãos ficaram sem a irmã. Isso não tem como alguém pagar isso. Então não pode ser visto como um pagamento, mas tem que ser visto como uma compensação. Por que uma compensação? Porque os doutrinadores entendem que este valor vai atenuar o sofrimento daquelas pessoas. Por exemplo, se você dar uma justa indemnização, uma indemnização nunca vai ser justa. Uma indemnização para alguém que ficou deficiente, não consegue andar de forma normal. Então aquela pessoa vai poder comprar um meio que lhe vai facilitar na locomoção. Então esse é o objetivo propriamente de indemnização, entre aspas, dos danos pessoais ou dos danos não patrimoniais. Esse é o grande objetivo. Vale aqui realçar, para atenuar mesmo esse facto, o que a polícia teve? Porque a senhora era aquela pessoa que sustentava a família. Era a pessoa que sustentava a família e o marido não trabalhava, deixou filhos. O que a polícia fez? A polícia que ele fez é pegar o esposo, enquadrá-lo na polícia, tornar efetivo, de maneiras a atenuar o sofrimento daquela família, um sofrimento no que concerne, na verdade, os meios econômicos ou até financeiros, meios econômicos ou financeiros, porque aquela pessoa que sustentava a família já não fazia parte e o marido não trabalhava, os filhos não teriam o que comer. Então a polícia, independentemente da responsabilidade criminal que o efetivo teve, a polícia teve
um ato nobre de pegar esse indivíduo e enquadrá-lo na corporação. Esse é o objetivo para atenuar aquilo que seriam as consequências, as possíveis consequências desta família. Então, no que tange os danos morais, vamos aqui dizer que não existe uma justa indemnização. Não é possível alguém indemnizar um ato cujo o final desta mesma prática levou alguém à morte. Não é possível. Então, o que poderá existir é uma compensação. E muitas das vezes, quando nos pegamos de crimes de defamação, injúria e calúnia, nós vamos ver que o lesado vai pedir uma indemnização por danos morais, porque aquela imagem que aquele indivíduo criou na comunidade onde vive o lesado. Então, é mais ou menos para atenuar, né? Não vai ajudar, vai ajudar, mas não vai resolver o problema. É simplesmente para atenuar. E no que concerne os danos morais, nós vimos no Brasil alguns anos atrás, onde houve um jornalista da Forbes que defamou um pastor brasileiro, né? Um pastor brasileiro, colocou esse mesmo pastor brasileiro na lista dos pastores mais ricos do Brasil. Este pastor processou esse mesmo jornalista, e cujo objetivo foi que para ele reparar o dano. O que esse pastor pediu? Pediu para usar as mesmas vias que ele usou para transmitir a mensagem de que esse pastor está na lista dos pastores mais ricos do Brasil. Então, usaria também para dizer que não, que a notícia é falsa, de maneira a recuperar aquilo que é a consideração que a sociedade tem naquele pastor. Porque para algumas pessoas, a consideração das pessoas pode não significar muito, né, em detrimento das suas atividades, mas outras pessoas, para realizar as suas atividades, dependem da credibilidade que a sociedade tem para com ele. Então, você usando esta pessoa, fazendo difamação contra essa pessoa, injuriar essa pessoa ou até mesmo caluniar essa pessoa, então estás a prejudicar de tal maneira esta mesma pessoa. Então esses danos não podem ficar impunes. Esses danos devem ser reparados. Hoje, né, por hoje vamos ficar por aqui, por entendermos que esse tema ainda tem muito por se falar. Falar de responsabilidade civil é um tema bastante extenso, como disse no princípio. Já estamos a ter problema da nossa luz, a nossa luz já não está muito boa. Então nós vamos ter que parar por aqui e dizer que o tema de responsabilidade civil ainda será abordado em forma de continuação, porque na responsabilidade civil nós vamos encontrar também a responsabilidade contratual, vamos encontrar a responsabilidade extracontratual, vamos encontrar a responsabilidade pré-contratual, vamos falar da responsabilidade pelos atos ilícitos. É tanto conteúdo que não cabe num único vídeo. Então, por isso, hoje ficamos por aqui em termos de conteúdo e nos próximos vídeos nós vamos dar continuidade do tema. Vamos falar da responsabilidade civil em diversas áreas, falando na responsabilidade contratual, responsabilidade extracontratual e não só. Então, para aquelas pessoas que ainda não estão a seguir o nosso canal, sigam já, porque nós aqui partilhamos conteúdo jurídico de forma gratuita. A nossa explicação aqui é a mais simples possível. Todas aquelas pessoas que nos estão a ver, com certeza entendem aquilo que nós estamos a falar. Aqui nós não usamos termos jurídicos difíceis de ser entendido. Nós usamos as expressões fáceis para a compreensão de todos. Então, nos sigam. Sigam já o nosso canal, né? Compartilham nossos conteúdos com vossos amigos e inimigos também. Porque costuma-se dizer, mais vale ter um inimigo inteligente do que ter um amigo ignorante. Então, mais vale você dar conhecimento jurídico no teu inimigo, porque ele já saberá.
Se fazer isso, será responsabilizado civil ou criminalmente. Não, para fazer algo vai ter que pensar duas vezes. Então, é isso. Comentem. Qualquer dúvida, deixam nos nossos comentários. Né? Acredito eu que já respondemos aqui a dúvida da nossa ilustre Isabel, que perguntou acerca do artigo 483. Havia alguma dúvida. A dúvida, no meu entendimento, acho que consiste só no dolo ou mera culpa. O dolo é a intenção que o indivíduo tem em realizar uma prática. Ele realiza uma prática consciente daquilo que está a fazer e com vontade própria de fazer. Mera culpa simplesmente é um ato que você faz, mas não com a intenção de causar danos, né? Causar danos em outra, mas por ocorrência da prática acaba causando dano, que é um exemplo que nós demos de alguém que está a jogar bola. Isso acontece muito nos nossos bairros. Os meninos estão a jogar bola, chutam, a bola vai, parte o vidro do carro do vizinho. Aquilo é mera culpa, não existe, não houve intenção do mesmo indivíduo ou dessa mesma criança em destruir ou partir o vidro do carro do vizinho, mas acontece. Então houve mera culpa. Primeiro porque estão a jogar em lugar impróprio e depois porque todos os danos devem ser responsabilizados. Quer dizer, tem que ter alguém que assume a responsabilidade dos danos. Não pode ficar só assim em vão. Quer dizer, aconteceu, o dono que se vira. Não, isso não existe. Então, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.